Vamos lá com o técnico Cuca para algo que fugiu do seu planejado. Você perdeu o Dudu também em cima da hora, teve que mudar o esquema do Atlético. Qual que é a sua avaliação? Boa noite. Boa noite. Avaliação que foi um jogo merecido a vitória do Palmeiras. Foi um jogo mais, principalmente no primeiro tempo. Teve uma atitude muito diferente da nossa, competiu mais, marcou forte, marcou pressão. E mesmo a gente tendo empatado o jogo numa falta com o Hulk, não foi um bom primeiro tempo, longe disso. O segundo tempo também não foi bom, mas foi melhor que o primeiro. E no momento que você tem 1-1, nós tivemos erros incríveis para tomar o segundo gol e o terceiro também. E no fim ainda quase acaba empatando, mas não seria justo pelo que nós jogamos. Foi a pior partida, acho, desde a minha chegada, foi a de hoje. Vou procurar entender o porquê que aconteceu isso, essa falta de disputa que a gente teve, principalmente no primeiro tempo. Não é desculpa, mas é fato. Nós jogamos quinta-feira à noite, nós viajamos à noite, a madrugada inteira, nós chegamos 9 horas da manhã. Talvez isso tenha alguma consequência, talvez isso tenha alguma consequência anímica para que a gente tenha feito um primeiro tempo tão abaixo em entrega, em ritmo de jogo, em marcação forte, em sair da marcação, em individualidade. Nós fomos muito abaixo do que geralmente somos e por isso perdemos. Boa noite, Cuca. Breno Galante. Analisando inclusive o jogo do Bucaramanga para cá, né? Você mesmo disse, o Atlético jogou muito mal, hoje também jogou muito mal. Cuca, você acha que é muita questão de uma peça que falta o elenco? A gente fica, o meio de campo está muito espaçado. Você fala do volante, você colocou já o Ivan Román por ali, agora hoje você colocou o Rômulo por ali. Teve a questão do menino com o amarelo, entra o Rômulo, toma amarelo também, você ficou numa situação difícil. É questão de peças, o Cuca, hoje, para poder melhorar o desempenho do Atlético? Isso é inegável, fica claro a todos, né? O outro dia a gente pôs o Ivan Román e o Rômulo, hoje a gente tinha que escolher um. Eu confesso que até optei pelo Rômulo pensando na bola parada e nós falhamos ali na bola parada para tomar o gol, porque ele é um marcador melhor na bola parada, né? E lá entrou bem também, exemplo do Ivan, mas cada jogo é uma história. Podia ter posto o Ivan, mas eu não sei se seria diferente, a gente não sabe, né? Então, pela experiência do Rômulo, por ser um guri que tem mais jogado mais tempo, era um improviso igual o Ivan Román. A gente está improvisando um zagueiro de volante, né? Por quê? Porque nós tínhamos no menino uma iminência, um risco muito grande de perdê-lo ainda no primeiro tempo, devido a maneira com que o jogo estava e ele já tendo o cartão também. Mas, como eu falei outro dia, não adianta vir aqui reclamar, a gente tem que achar soluções, encontrar soluções, isso de minha parte e a diretoria também, encontrar soluções da parte dela e a gente unificar, ser um só. E daqui a pouco a gente consegue encontrar um volante, 2 volantes que a gente possa melhorar a nossa equipe. Boa noite, Cuca. Aqui, ó. Felipe Amaral, Rádio Exclusiva Rede Ronaldo. Que mudanças o torcedor atleticano pode esperar para a partida no meio de semana contra o Atlético Bucaramanga pela Copa Sul-Americana? Primeiro que nós vamos estar mais descansados, sem dúvida nenhuma. E eu quero crer que foi isso o fator do primeiro tempo, porque você jogou lá com 10, num gramado come-pernas, como eles chamam lá, pesadíssimo. Foi um jogo de muita disputa física. E acabou o jogo, você entra no avião, viaja 8 horas para cá, chega às 9 da manhã, você não dorme direito, não se alimenta direito, você não treina no dia seguinte, você vem para o jogo, é diferente. Palmeiras que jogou em casa e não teve esse desgaste. Então eu quero crer que tenha sido isso, que se não fosse isso a gente tivesse jogado melhor. Eu não estou dizendo que é, eu quero crer que é, e nós vamos poder provar aí na frente que realmente foi isso. Professor, tudo bem? Boa noite. Fábio Lázaro, da Trivela. Pouquinho depois do jogo, assim que terminou a partida, surgiu informação sobre a contratação do Biel por parte do Atlético Mineiro.
Eu queria saber se o senhor pode confirmar realmente o jogador é atleta do Galo e falasse um pouquinho desse atleta, não sei. Se realmente interessa. Não sei, pro jogador. não sei de nada disso, não sei de nada, não sei de nada. Cuca, você pensa para o jogo pela Sul-Americana utilizar o Roman e ele vem trabalhando no meio campo bem? Qual é a sua avaliação? Sim, ele tem trabalhado igual o Rômulo, né? Vocês não estão dia a dia lá, eu tenho mais informações, o trabalho dele de volante, o Rômulo tem mais experiência, tem uma saída de bola com uma qualidade maior e é mais velho, mais experiente, já jogou o Campeonato Brasileiro, como a gente viu que a pressão estava grande hoje, né? Então, vamos pensar, nós vamos ter que encontrar alguma solução para quinta-feira, vamos pensar bem. E brasileiro, nós perdemos jogadores importantes para o jogo de domingo também, lá com o Flamengo, então a gente tem que pensar muita coisa aí. Pois é, Cuca, e antes do Flamengo você tem um jogo que não deixa de ser uma decisão, né, pelo placar que foi feito lá. Você não pensa em segurar algum jogador, né? Força máxima para esse jogo, mesmo você tendo um jogo como o Flamengo, você já não vai ter o Lian para o jogo contra o Flamengo. Qual que é o planejamento para você nesses dois jogos? A gente tem que pensar bem, junto disso tem a Copa do Brasil, que são 2 jogos com o Flamengo, já em seguida, é o pior momento nosso dentro do ano, em cima de jogos difíceis e quase todos fora de casa, então é um momento que a gente tem que ter muita calma, muita cabeça no lugar, né? De equilíbrio, acima de tudo, para encontrar soluções dentro da gente, né? Não pensem que eu estou feliz, não pensem que a gente está contente, mesmo tendo perdido por diferença mínima, não foi o jogo que a gente quer. Boa noite, Cuca. Anderson Moraes, canal Tempo de Bola. Você acabou de falar que essa foi a pior partida do Atlético desde que você chegou no começo do ano. Queria que você falasse, então, do planejamento para os próximos jogos. Como manter a cabeça numa linha, já que você vai ter jogo contra o Bucaramanga no meio de semana. Você vai ter 2 partidas contra o Flamengo muito difíceis na Copa do Brasil. Bragantino também, que é um time de ponta. Como que a gente consegue manter a cabeça firme lá na frente? Não é fácil. Você fez uma pergunta que é difícil. Basta você se pôr em meu lugar. Ver as dificuldades que a gente tem, mas eu não vou me queixar, eu vou achar, como eu falei, encontrar as soluções, vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, vou tirar o melhor deles que hoje não consegui, eu quero crer, vou repetir, que foi pela quinta-feira à noite, até meia-noite jogando, viajando até as 9h10 da manhã, não tendo a recuperação nem próxima do ideal e já está exposto a um jogo difícil, de alta intensidade, como é esse, que a gente sabe que o Palmeiras joga em alta intensidade, não é muita posse de bola, mas é vertical. E você vai ter que medir força dentro desse jogo, ou você fica todo atrás, ou mede força dentro desse jogo. Nós não conseguimos medir força no aspecto físico na primeira etapa e fomos envolvidos. O Palmeiras foi melhor e mereceu ganhar.